O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 317, porém eu vou ler a nota do capítulo 316, que explica por que Jesus pediu oração para João de Endora e Sintique. Vamos entender por que isso. Eu vou ter necessidade de vossas orações. Necessidade não como um homem qualquer para suas necessidades de cada espécie, mas para sentir o seu espírito no consolo do amor de seus discípulos, expressa através da oração a ele e por ele. Assim dizem as notas de Maria Valtorta numa cópia datilografada e acrescenta. Para evitar mais interpretações, explico. Lembre-se que orar é recordar-se de alguém, seja ele Deus ou o próximo. Recordar-se de alguém é amar esse alguém. Jesus tinha o desejo de amor e de consolação para compensar todo o ódio que o cercava. Mesmo agora, ele deseja que os homens devem se lembrar de rezar para o mundo amá-lo, para a sua própria saúde. Os dois registros de Maria Valtorta também se aplicam a outras etapas do trabalho em que Jesus pede alto amor, oração, ajuda. Significativa com as seguintes palavras de Jesus, no capítulo 478. O Filho do Homem tem um coração, e esse coração precisa de amor. Me proíbe, porque era uma coisa em si ilícita, Proíbe por causa dele ser homem, Ele não podia beijar ela no rosto. Me proíbe fazer isso, o beijo, porque era uma coisa em si ilícita, não mais porque era conveniente para a utilidade dos outros. De acordo com o conceito expresso por São Paulo em 1 Coríntios 6, 12, 10, 23, 24, no entanto, alguns contatos com mulheres e outro exemplo, em 519, impedidas de abraçá-lo porque eram mulheres, também por ser considerado proibida pelos comentários rabínicos da Sagrada Escritura, que talvez favoreceu o desprezo insensato, como aquele expresso por um escriba em 525, no capítulo 525. Jesus resgata a mulher do seu estado de inferioridade, por exemplo, no capítulo 511 e 525. Mas é porque ele é homem, e lá eles não podiam, abraçar e beijar a mulher assim, sem ser, ainda mais em público, um homem não podia, é uma coisa bem clara de entender. E agora é a oração de Jesus, o título, a oração de Jesus pela salvação de Judas Iscariotes. Olha que importante esse capítulo 317. Valtorta descreve a visão do dia 2 de novembro de 1945. Jesus está de novo aos pés do maciço, sobre o qual está construída Jefitael. Mas ele não está na estrada mestra, digamos assim. Isto é, o caminho por onde passaram antes com a carroça. Ele está indo por uma trilha de cabritos muito escarpada, cheia de estilhaços e de rachaduras profundas, como se tivesse sido colocada ao monte ou riscada por alguma unha descomunal, limitada por um precipício que se abre a pique sobre novas profundezas, no fundo das quais espuma raivosa torrente. Pôr um pé em falso num daqueles lugares é o mesmo que precipitar-se sem esperança, tendo-se que ir pulando de uma moita de espinheiro ou de outros arbustos selvagens em outra. Moitas nascidas não sei como, por entre as fendas do rochedo, e não conservando a linha vertical própria das plantas, mas uma linha oblíqua ou até horizontal pelas quais se delimita o seu habitat. Por um pé em falso num lugar destes, quer dizer fazer-se dilacerar-se por todos os pentes espinhosos daqueles arbustos, ou ficar com os rins despedaçados nos choques contra os troncos rígidos que se estendem entre esse abismo. Por um pé em falso quer dizer ser rasgado pelas pontas das agudas pedras que se projetam das paredes do precipício. Pôr um pé em falso aí quer dizer chegar sangrando e todo quebrado às águas espumantes da torrente e ir afogar-se nelas, ficando submerso sobre um leito de pedras pontudas batidas por águas violentas. Apesar de tudo, Jesus vai percorrendo este caminho, este arranhão feito na rocha, e tornado ainda mais perigoso pela umidade que sai vaporizada da torrente e escorre da parede do lado de cima e a pique, e eu diria que até ligeiramente côncava. Eu me esforço para mostrar ao leitor este lugar infernal no desenho.
Ela faz um desenho, mas eu não entendo nada do desenho. Não dá para entender nada. Ele vai indo devagar, cauteloso, medindo os passos sobre as pedras aguçadas, algumas delas soltas, obrigado algumas vezes a ir passando rente à parede, de tanto que o caminho se estreita. E para conseguir passar por pontos que são sobremaneira ali perigosos, ele precisa agarrar-se nos ramos que estão pendurados na parede. Ela continua pelo lado norte, chegando mais adiante ao lado sul, no qual o monte, depois de ter descido perpendicularmente do cume, torna-se côncavo, mais do que em outros pontos, dando mais comodidade pela largura do caminho, mas em compensação, tirando-a por causa da altura. Tanto que, em certos pontos, Jesus precisa andar de cabeça inclinada para não bater a testa no rochedo. Talvez ele tenha a intenção de parar ali onde o caminho termina bruscamente, como se lá houvesse algum desmoronamento. Mas observando, ele vê que por baixo da saliência há uma caverna, mais uma fenda no monte do que uma caverna. E para lá ele desce, indo por cima das pedras desmoronadas. Jesus entra. Há uma rachadura logo no começo, como uma ampla gruta em seu interior, como se o monte tivesse sido escavado muito tempo antes e a golpes de picareta. Não se sabe para quê. E vê-se nitidamente onde as curvas naturais da rocha associaram-se às produzidas pelo homem, o qual, ao lado oposto à rachadura da entrada, abriu uma espécie de um longo corredor, em cujo fundo se nota numa fraca claridade as formas de uns bosques distantes. E tudo nos faz ver que o corredor penetra do sul para o leste, atravessando o esporão do monte. Jesus vai entrando por aquele caminho subterrâneo, semi-escuro e estreito, e o percorre até chegar à saída, que está por cima da estrada por onde passaram ele, os apóstolos e a carroça com que eles subiram para Jeftael. Os montes que contornam o lago da Galileia estão à frente dele, do outro lado do vale e na direção noroeste, onde está brilhando o grande Hermon, em sua veste de neve. Uma tosca escadinha está escavada num dos lados do monte, que aqui não é muito vertical, nem nas subidas nem nas descidas, e esta escadinha conduz àquele caminho estreito que passa pelo vale e chega até o cume, onde está o povoado de Jeftael. Jesus está contente com a exploração que fez. Ele volta para trás até a ampla caverna, procura nela um ponto mais abrigado, onde amontou as folhas secas levadas pelo vento para dentro da caverna. É uma cama bem pobre, uma camada de folhas secas postas entre o seu corpo e o solo nu e gelado. Ele se deixa cair em cima daquilo e lá fica estendido e quieto, com as mãos por baixo da cabeça, o olhar fixado na abóboda rochosa, absorto, eu diria, como alguém que está atordoado por ter feito algum grande esforço ou passado alguma dor superior às suas forças. Depois lágrimas lentas, mas sem soluços, começam a descer de seus olhos e a cair dos dois lados do rosto, sumindo por entre os cabelos, passando por entre as orelhas e desaparecendo pelo meio da folhagem seca. Fica assim chorando por longo tempo, sem falar e sem mover-se. Depois se assenta e com a cabeça por entre os joelhos, levantados e abraçados pelas mãos que estão cruzadas, chama com toda a sua alma a mãe que está distante. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, eterna doçura, minha mãe. Ó minha mãe, ó minha mãe, como eu gostaria que estivesses aqui perto, porque é que não a tenho sempre. É o meu único conforto de Deus. Ele está perguntando. É o meu único conforto de Deus. Está perguntando. Por que é que não te tenho sempre? É o meu único conforto de Deus. É isso mesmo, ela é mesmo. Ela é o único conforto que ele tem de verdade na terra. Somente a gruta profunda é que responde com o murmúrio de um eco imperfeito aos seus soluços. E parece chorar e soluçar também ela, em suas arestas, em suas pedras e as poucas e ainda pequenas estalactites que estão penduradas a um canto, que talvez seja o mais exposto à força da circulação das águas interiores.
O pranto de Jesus continua ainda que calmo, como se só ter invocado sua mãe já o tivesse consolado, e lentamente se transformado em um diálogo. Ela vai, em espírito ficar com ele. É que a Valtorta não veio, que a mística, a Santa Ágreda viu. Quando ele chama Nossa Senhora, ela está ouvindo tudo, tá? Presente. Mas aí a Valtorta só vê o que é físico, né? Que tá acontecendo ali na visão. E ele tá falando. Eles lá se foram. E por quê? E por quem? Porque eu tive que dar esta dor. E por que me haverão de dá-la? Se é com ela o mundo já me enche o dia. Judas! Quem saberá por onde anda? Agora o pensamento de Jesus, que está levantando a cabeça dentre os joelhos e olhando para diante de si, com os olhos arregalados e um rosto tenso de quem está absorvido por visões espirituais do futuro ou por uma profunda meditação. Ele não chora mais chamando, mas sofre visivelmente, pois parece estar respondendo a um interlocutor invisível, Maria, sua mãe. E para melhor fazê-lo, ele se põe de pé. Eu sou o homem, meu pai. Eu sou o homem, a virtude da amizade, ferida e dilacerada em mim. Se torce e se lamenta dolorosamente. Eu sei que devo sofrer tudo. Aí ele fala, eu sei que devo sofrer tudo, sei como Deus. Eu sei como Deus eu quero, para o bem do mundo, também como homem. Eu sei porque o meu espírito divino comunica a minha humanidade, e até como homem eu quero para o bem do mundo. Mas que dor, ó meu Pai! Esta hora é muito mais penosa do que aquela que eu vivi com o teu e o meu espírito no deserto. E é bem mais forte a tentação presente de não amar e de não suportar ao meu lado este ser viscoso e tortuoso, que tem o nome de Judas, a causa da grande dor que me abebera e me sacia, e que tortura as almas às quais eu já havia dado a paz. Pai, eu sinto. Tu te fazes severo com o teu filho à medida que eu me vou aproximando do fim desta minha expiação em favor do gênero humano. Sempre mais vai se afastando de mim a tua doçura, e o teu rosto se mostra severo para com o meu espírito, que vem sendo sempre rejeitado em sua parte mais profunda, naquela em que a humanidade, atingida pelo teu castigo, vem gemendo há milênios. Eu vou ler de novo a oração de Jesus. Eu sou o homem, meu Pai. Eu sou o homem. A virtude da amizade ferida e dilacerada em mim se torce e se lamenta dolorosamente. Eu sei que devo sofrer tudo, eu sei como Deus. Eu sei, e como Deus, eu quero para o bem do mundo também como homem. Eu sei porque o meu espírito divino comunica a minha humanidade, e até como homem eu quero para o bem do mundo. Mas que dor, meu Pai! Esta hora é muito mais penosa do que aquela que eu vivi com o teu e com o meu espírito no deserto. E é bem mais forte a tentação presente de não amar e de não suportar ao meu lado este ser viscoso e tortuoso que tem o nome de Judas, a causa da grande dor que me embebera e me sacia. Nossa, que dor insuportável que deve ser Jesus não poder amar esse cara, né? Ele ter que ficar com ele, entendeu, gente? Entendeu? A tentação de não amar, você tá entendendo? Ele tem uma tentação de não amar a Judas, mas ele tem que amar. Então, é uma tentação que tem dele não amar, dele odiar, mas ele não odeia, entendeu? Olha que coisa mais linda, a dor de Jesus, a oração de Jesus. Meu Deus do céu, que Deus é esse, Pai? Aí ele continua, Pai, eu sinto. Tu te fazes severo com teu filho à medida que eu me vou aproximando do fim desta minha expiação em favor do gênero humano. Sempre mais vai se afastando de mim a tua doçura. O teu rosto se mostra severo para com o meu espírito que vem sendo sempre rejeitado em sua parte mais profunda, naquela em que a humanidade é atingida pelo teu castigo, que é o Judas, né? Castigo de conviver com o traidor, né? Vem gemendo há milênios. Para mim era doce o sofrer. Era doce o caminho para o início da existência.
Doce também quando de filho do carpinteiro eu me tornei mestre do mundo, afastando-me de minha mãe para dar-te, ó Pai, ao homem decaído. Era-me doce também, em comparação com esta hora, a luta com o inimigo na tentação no deserto. Gente, é muito mais difícil essa situação de Jesus agora do que a tentação com o inimigo. Porque Judas, ele é o ser humano que Jesus veio salvar. E a dor que Jesus sente é a mesma dor que nós sentimos quando a gente convive com alguém que nos odeia, com alguém difícil de conviver, com uma pessoa humana que é obstinada no erro e no pecado. Ele está sofrendo algo que nós, no nosso lugar, algo que para nós é insuportável também. Você conviver com o seu carrasco, imagina, com uma pessoa que é um mal na sua casa, um carrasco. Então imagina a dor de Jesus, é muito difícil, né? E ele está passando em nosso lugar, né? E nós passamos, mas aí a gente tem que se igualar a ele no jeito de passar, com a paciência, no suportar, no rezar pelo inimigo, né? Ah, eu sinto, tu te fazes severo com o teu filho à medida que eu me vou me aproximando do fim desta minha expiação em favor do gênero humano. Sempre mais vai se afastando de mim a tua doçura e o teu rosto se mostra severo para com o meu espírito, que vem sendo sempre rejeitado em sua parte mais profunda, naquela em que a minha humanidade, atingida pelo teu castigo, vem gemendo há milênios. Para mim era doce o sofrer, era doce o caminho para o início da existência. Doce também quando de filho do carpinteiro eu me tornei mestre do mundo, afastando-me de minha mãe para dar-te ao Pai, ó Pai, ao homem decaído. Era-me doce também, em comparação com esta hora, a luta com o inimigo, na tentação no deserto. Eu o enfrentei com a galhardia de um herói que tem força total. Ó meu Pai, como agora as minhas forças estão sob o peso do desamor e de muitas, muitas coisas demais. Satanás, eu sabia, depois de terminada a tentação, se teria ido embora, e de fato se foi. E os anjos vieram consolar o teu filho feito homem, porque como tal é que ele era objeto da tentação do demônio. Mas agora não, ela não cessará. Quando tiver passado esta hora na qual o amigo está sofrendo pelos amigos, por ele mandados para longe, e pelo amigo perjuro que o prejudica, tanto de perto como de longe, ela não cessará. Não virão mais os teus anjos consolar-me nessa hora, mas quem virá vai ser o mundo, com todo o seu ódio, com sua derrisão, sua incompreensão, mas virá, e estará sempre mais perto, mais tortuoso e viscoso o perjuro, o traidor, o vendido a Satanás, meu Pai. É verdadeiramente um grito dilacerante de espanto, de invocação a Inari. Ela que está falando. É verdadeiramente um grito dilacerante de espanto, de invocação. E Jesus se agita, o que me faz pensar na hora do Getsemane. E ela tem uma nota aqui que eu vou ler. No deserto. No que diz respeito a essa tentação, Maria Valtorta faz a seguinte observação numa cópia datilografada. Luta entre as duas naturezas unidas em Cristo, como Deus só podia amar, como o homem não podia deixar de sentir desprezo pelo falso discípulo. Na passagem para o fim de sua missão redentora, intuía a preparação do abandono paterno, que teria sido total nas horas da paixão. O grande solitário desconhecido, que era o Verbo que se fez carne, vivendo entre os homens, sempre se sentiu sozinho e desconhecido. Apenas a mãe o conhecia realmente e foi sua companheira perfeita. Nos outros, quanto mais perto do momento da redenção, mais cresciam os mal entendidos, o ódio e o abandono, a paixão sem derramamento de sangue, mas sempre paixão. E ainda no que diz respeito à oração que se segue, no capítulo 317, esse mesmo que eu estou lendo, Maria Valtorta comenta: esta oração ao Pai não surpreenda aos supercríticos. É o evangelho do Cristo, que Cristo foi tentado como homem. No deserto sofreu até suar sangue em sua luta de homem. Um homem não só mais suportado pela divindade. No Getsemane, na noite da Quinta-feira Santa, esta é outra das suas horas de homem, outra de suas horas de homem, real. Totalmente homem, o amor sujeito ao sofrimento humano. Nele, perfeita, porque perfeita entre todos os homens. Das tentações da natureza humana de Jesus, unidos à sua natureza divina, tratam bem as notas do capítulo 46, 47, 54, 69, 80, 174, 203, 527, 540, 567, 602, 603, 610, né, os capítulos da Valtorta. Continuando então.
É verdadeiramente um grito dilacerante, de espanto, de invocação, e Jesus se agita, o que me faz pensar na hora do Getsemane. Pai, eu sei, eu vejo, enquanto eu aqui sofro e sofrerei, eu te ofereço o meu sofrimento pela conversão deles e por aqueles que me foram arrancados dos braços e que vão indo com seus corações transpassados para os seus destinos. E ele se vende para tornar-se maior do que eu, o Filho do Homem. Sou eu, não é verdade, o Filho do Homem? Sim, mas não sou o único a ser. A humanidade, esta Eva prolífica, gerou os seus filhos, e se eu sou o inocente Abel, não falta um Caim entre os filhos da humanidade. E se eu sou o primogênito, porque eu o sou, como teriam devido ser os filhos do homem, sem mancha diante dos teus olhos? Ele que foi gerado no pecado é o primeiro daquilo que se tornaram depois aqueles que morderam o fruto envenenado. E agora, não saciados por terem em si os estímulos repugnantes e blasfemos da mentira, da falta de caridade, a sede de sangue, a avidez de dinheiro, a soberba e a luxúria, se endemoninharam para serem, em vez de homens, que podiam chegar a ser anjos, a ser homens que se tornam demônios. E Lúcifer quis ser semelhante a Deus, e por isso foi expulso do paraíso e transformado em demônio. Foi morar no inferno. Mas meu pai, ó meu pai, eu amo ainda. Falando de Judas. Ele é um homem, é um daqueles pelos quais eu te deixei. Pela minha humilhação salva-o. Concede-me que eu possa redimi-lo, Senhor Altíssimo. Esta penitência seja mais por ele do que pelos outros. Oh, eu sei qual a incongruência do que eu estou te pedindo. Eu que sei tudo o que existe, mas meu Pai, deixa de ver por um momento em mim o teu verbo. Contempla somente a minha humanidade do justo na tua graça, do homem que não conhece o futuro e que pode iludir-se. O homem que, não conhecendo o inevitável fato, pelo rezar com esperança absoluta, para conseguir arrancar-te um milagre concedido a Jesus de Nazaré, a Jesus de Maria de Nazaré, a nossa eterna amada. Nossa, que lindo, gente, que oração é essa? Que coisa linda! O milagre que profane o que está escrito e o cancele, a salvação de Judas. Ele viveu ao meu lado, bebeu as minhas palavras, participou comigo das refeições, dormiu sobre o meu peito. Não seja ele o meu Satanás. Eu não te peço para não ser traído. Isso terá que ser e será, para que sejam pela minha dor de traído anuladas todas as mentiras, como pela minha dor de vendido sejam expiadas todas as avarezas, como pelo meu tormento de blasfemado sejam reparadas todas as blasfêmias, como por não ser acreditado seja concedida a fé àqueles que sem fé estão e estarão. Pela minha tortura sejam limpas todas as culpas da carne. Mas eu te peço, não ele, Judas, o meu amigo, meu apóstolo. Nenhum eu queria que fosse o traidor, nenhum. Nem mesmo que estivesse mais longe no meio dos gelos do norte, ou por entre os calores da zona tórrida. Eu quereria que o sacrificador fosse tu somente, como em outras vezes já o foste, incendiando os holocaustos com os teus fogos. Mas posto que devo morrer pela mão do homem, e que mais do que o carrasco real será carrasco amigo traidor, a podridão que terá em si o fedor de Satanás, ele já o aspira em si, para ser semelhante a mim no poder. Assim ele pensa em seu orgulho e em sua luxúria. Já que pela mão do homem eu devo morrer, ó Pai, concede-me que não seja aquele a quem eu dei o nome de amigo, e que é amado como tal, que não seja ele o meu traidor. Multiplica, Pai meu, as minhas torturas, mas dá-me a alma de Judas. Coloco esta oração sobre o altar da minha pessoa vítima, meu Pai, acolhe esta oferta. Uau! Meu Deus, que lindo! O céu está fechado e mudo. É então este horror que haverei de ter comigo até a morte. O céu está fechado e mudo. Será então este o silêncio e o cárcere, onde entregarei o meu espírito? O céu está fechado e mudo. Esta será então a suprema tortura do mártir. Pai, esteja feita a tua vontade, não a minha. Mas pelos meus sofrimentos, ó, pelo menos isso, pelos meus sofrimentos dá paz e esperança ao outro mártir de Judas, João de Endora, ó meu Pai.
Ele realmente é melhor do que muitos. Ele percorreu um caminho que poucos sabem e saberão. Para ele, tudo da redenção já está cumprido. Dá-lhe, pois, a tua paz plena e completa, para que eu tenha na minha glória, quando o que se refere a mim se tiver completado. Para a tua honra e obediência, meu Pai. Jesus pouco a pouco se tinha ido pondo de joelhos e agora está chorando com o rosto no chão, rezando enquanto a luz de um curto dia de inverno vai diminuindo prematuramente na caverna escura, enquanto o barulho da torrente parece crescer, como uma voz tanto mais forte quanto mais escurecendo a sombra no vale. E assim termina a visão 20.